Continuei a caminhar durante muito tempo ainda e sem destino através das ruas mais obscuras, até que, por fim, cheguei à esquina de uma loja de alfarrabista. Encontrando à mão uma poltrona para o uso dos clientes, para ela me atirei de mau humor. E, sem saber porquê, abri o primeiro volume que me caiu à mão. Calhou ser uma pequena brochura tratando de astronomia especulativa, e escrita ou pelo professor Encke, de Berlim, ou por um francês, cujo nome se parecia muito com o seu. Eu possuía umas luzes ligeiras dessa ciência, e em breve fiquei de tal modo absorvido pela leitura do livro que o li duas vezes de uma ponta à outra, antes de retomar o sentimento do que se passava em meu redor. Bem-vindos a mais um Quixotada Nerd do seu programa de Literatura Nerd. Semana passada eu iniciei a nossa série Lendo Poe, em que a gente vai ler os principais contos do Edgar Allan Poe. E o primeiro texto dessa coletânea, que é a coletânea que eu estou usando para fazer essa leitura, é um conto longo, um conto de 34 páginas, que é a Aventura Sem Paralelo de um tal de Hans Pfaall. E eu decidi que só ia falar sobre esse conto aqui no Quixotada Nerd, né, quando tivesse a presença do nosso consultor para assuntos científicos, o André Siqueira. E então estamos aí para comentar não apenas o enredo da história, como também os seus aspectos científicos. Como eu disse, é um conto bem longo, né, um conto de 34 páginas nessa letrinha aqui. Então você pode imaginar que é um texto quase um romance, né, uma novela. E a maior parte desse texto é um manuscrito escrito pelo próprio Hans Pfaall, que é um cara que viaja para a Lua. Esse conto foi publicado em junho de 1835, então talvez por isso ele se aproxime mais de outras histórias de viagens à Lua, como por exemplo a história da viagem à Lua do Cyrano de Bergerac, do que exatamente de uma ficção científica moderna. Então o que acontece é o seguinte, um homenzinho bem estranho desce num balão e entrega um manuscrito Um homem de menos de 1 metro de altura, né? E sem orelhas. Fica destacado. E ele entrega esse manuscrito para o burgomestre, né, que é uma espécie de prefeito, em Roterdã, na Holanda. E essa carta é endereçada não só para o burgomestre, o Van Anderduyck, como para o professor Ruda Boop, que são o presidente e o vice-presidente da Escola de Astronomia da Holanda, né? Então, ele vai explicar a eles como foi a sua viagem para a Lua, o que o fez decidir aí para essa viagem, que na verdade é um cara que estava numa situação parecida com a do Edgar Allan Poe, né? Afundado em dívidas. Talvez o próprio Poe quisesse viajar para a Lua. E então ele vai narrar essa aventura de 19 dias para o nosso satélite, que ele considera como um satélite cheio de atividade vulcânica, né? Inclusive ele diz que os meteoritos são pedras lançadas pelos vulcões da Lua. Isso entre outras coisas aí meio que pra gente hoje parece ingenuidade, né? Mas talvez para o público de 1835 tivesse alguma lógica. Tanto é que, na verdade, esse conto é publicado como um hoax, né? Ele é publicado como algo que deveria ter uma certa credibilidade como algo verdadeiro. É publicado no jornal como se fosse uma história real. E por isso mesmo ele tenta dar uma credibilidade através de vários detalhes sobre a sua ascensão até a Lua, né, detalhes científicos, né, explicando como é que ele conseguiu transformar o vácuo em oxigênio, os experimentos, né, ele é o primeiro cara a fazer experimentos com animais nessa viagem. Deu as melhores ideias para os piores cientistas, né? Ou as piores ideias para os melhores cientistas, né? Ele vai trazer também notas no final do conto, falando sobre essas outras viagens anteriores, né, na ficção, essas viagens à Lua, que foram descritas anteriormente, e uma tentativa de explicar porque que a dele é realmente científica e as outras não. Mas diz aí, André, quais são os detalhes que a gente pode ver assim, que tem alguma precisão científica e aqueles que realmente não tem nenhum sentido? A começar pelo próprio balão, né? O cara viajar de balão para a Lua já é meio estranho, né? Meio difícil, mas não, faz aí.
a tua Claro. análise. Bom, primeiro a ideia de viajar para a Lua usando a força gravitacional, que é o que se usa hoje em dia para fazer viagens não interplanetárias, que a gente só foi até a Lua, considerada interplanetária, mas, nossa, que viagem absurda, né? Mas é o mesmo princípio, é vencer a gravidade da Terra e ser puxado pela gravidade da Lua. Essa foi a ideia dele. Só que a primeira falha é, num balão, para ele conseguir vencer a gravidade da Terra, ele teria que ter algum sistema de propulsão, que vencesse a força gravitacional, que é muito forte, né? Por isso que os foguetes, para saírem da atmosfera, exigem uma explosão muito grande de hidrogênio, e ele não tinha nada disso. Ele tinha um balão com contrapeso, e conforme o balão subia, ele soltava o contrapeso e ganhava velocidade, né? Esse é o método dele. Até sair, até ver a Terra de tão longe que ele fosse puxado pela gravidade da Lua. Mas a ideia inicial, assim, cientificamente correta de vencer uma gravidade e ser puxado pela outra. Não da forma que ele fez, seria impossível, né, para sair com um balão. Que é o máximo que a gente consegue ter hoje de balões que chegam muito alto na atmosfera são balões meteorológicos, né? Mas eles não conseguem vencer a barreira da atmosfera. Acabam chegando num ponto que, devido ali à baixa pressão, ou ele expande demais o seu gás, ou o gás não sustenta o suficiente, ele acaba caindo. Minha pressão científica também não tá grande coisa, né, aqui. E aí ele vira uma teoria da conspiração sendo um OVNI, né, um disco voador. Isso, exatamente. Todo balão meteorológico acaba sendo um OVNI, para alguém, né? Para alguém ele vira um disco voador. Infelizmente, depois que inventaram câmera de celular, os encontros com OVNIs estão cada vez mais raros, né? Então, voltando, é importante a gente lembrar que a história do Husky-Fall, na verdade, é a história de um devedor que assassina os seus credores e foge para a Lua. Isso foi o que eu interpretei da história dele, né? E aí ele mandou uma carta com toda a sua aventura para pedir o perdão pelo assassinato e também o perdão das suas dívidas. Né? Isso aí é importante salientar, porque ele simplesmente fugiu da cena de crime, explodindo. Ele estava devendo pro pessoal, aí fingiu que contratou eles, na verdade contratou eles, trabalharam para ele, né, na construção do balão, e aí ele explodiu eles enquanto fugia do seu balão para a Lua. Por isso que esse homenzinho sem orelha traz o recado, porque ele não queria voltar primeiramente para Roterdã e acabar sendo preso, né? Primeiro ele manda o mensageiro dele, que é um homenzinho. E aí vale outra questão não científica, né, que é a civilização que ele encontra na Lua, desses homenzinhos sem orelhas. Com vários casos, ele compara com Lilliput, né, das aventuras de Gulliver, que são homenzinhos, como ele diz no livro, cerca de 2 pés de altura. Daria aí coisa de uns 60 centímetros aproximadamente, não é isso? Que nos filmes o pessoal bota como 2 polegadas, né, e não 2 pés, né? Ele compara no livro com Lilliput, mas está muito mais alto, está mais para anões do que para minisséries, né? E aí a gente tem que entender também que esse conto traz essa questão também, né, da não confiabilidade, né? Apesar dele tentar trazer dados científicos que comprovem a sua experiência, né, a sua viagem, não dá para confiar porque realmente é um cara que está esperando o perdão, né, para poder voltar. Isso. Então, ele acaba trazendo uma dúvida sobre a própria narrativa, que é uma jogada legal do Edgar Allan Poe. Aliás, algo legal dele que eu estou vendo e que eu não esperava, eu não conhecia o Poe, não, só tinha lido Os Assassinatos da Rua Morgue e O Gato Preto. Mas com certeza o Poema do Corvo. O Corvo eu já li, né? Tentei ler em algumas versões, algumas traduções para fazer comparações, mas não conhecia assim essa verve dele da ironia, do humor, né? É um conto bem humorado. É um conto bastante irônico, tem uns contos muito... a gente pega bem, inclusive, principalmente no final, né? Quando as pessoas estão duvidando, as pessoas que não são de Roterdã, estão duvidando toda essa história do professor Van der Koek, de que esse homem foi à Lua e mandou uma carta da Lua para a cidade deles. Inclusive, tem um trecho aqui que eu destaquei do final, não sei se pode ler, se vai ser spoiler. Lê aí que, na verdade, o
o enredo principal é essa viagem mesmo à Lua, essa ideia da viagem. Não, acho que não vai estragar nada, não tem nenhum mistério. Apesar de ser Edgar Allan Poe, não tem nenhum mistério assim que vá se estragar, Tem não, na alguma história, coisa não. que vai estragar? Que o foco mesmo do conto por si é toda a viagem, né? Todas as vezes que ele vai contando dia a dia, né? Como na carta ele conta como se fosse um diário, né? Todos os dias que vai acontecendo, as formas que ele encontra para conseguir ir sobrevivendo. Mas é engraçado que no final do texto vem o questionamento, né? Quando Tá passando aí atrás um dos bichinhos da Lua. Isso, passa aqui agora um rato da Lua. Aí tem assim, ele vai dizendo, né, que as pessoas que não acreditaram nessa história levaram ao ridículo ao ponto de desacreditar o caso e apresentá-lo como um puro logro. E aí vamos ver o que eles dizem, né? Vejamos o que dizem. Primeiro, que alguns brincalhões de Roterdã têm especial antipatia por certos burgomestres e astrônomos. Segundo, que um estranho anão, ladrão por profissão, cujas orelhas haviam sido, devido a qualquer falta, cortadas rente, desaparecera há alguns dias da cidade de Bruges, que fica muito próxima. Terceiro, que os jornais colocados ao redor do pequeno balão eram periódicos da Holanda e, consequentemente, não poderiam ser impressos na Lua. Eram papéis sujos, imundos, muito imundos. E Gluck, o tipógrafo, podia jurar sobre a Bíblia que tinham sido impressos em Roterdã. Quarto, que o próprio Hans Pfaall, bêbado e inveterado, e as personagens vadias, a quem ele chama seus credores, haviam sido vistos juntos 2 ou 3 dias antes, no máximo, num cabaré mal frequentado dos arredores, no momento em que regressavam com os bolsos abarrotados de dinheiro de uma expedição ultramarina. E, em último lugar, que é a opinião geralmente aceita, ou deveria sê-lo, que o Colégio dos Astrônomos da cidade de Roterdã, tal como todos os outros colégios astronômicos de todas as outras partes do universo, sem falar dos colégios e dos astrônomos em geral, não é, para não dizer mais, tão bom, competente e esclarecido como deveria ser. Então, assim, o texto todo vai contando a história, mas no final ele mostra assim que realmente não faz sentido nenhum essa carta de um cara que foi à Lua no balão e mandou um homenzinho sem orelha para pedir o perdão dele pelo assassinato dos seus credores, né? É bom lembrar, né? Como é que ele vivia, o Hans É que o Pfaall. bom é que os credores dele também estão querendo um certo perdão, né? Pelo menos ser esquecido, né? Pelo jeito, né? Não, e na história fala, né, que foi encontrado um cenário horrível com alguns ossos, né, queimados de uma grande explosão que teve, que é dessa explosão que ele relata na carta, né? Mas aí, como é posto em dúvida por quem não é de Roterdã, assim, a gente presume que o Hans Pfaall não conseguiu o perdão dele, né? A gente não sabe se ele volta para a Terra ou não, né? Considerando que seja verdade que ele está lá na Lua. O engraçado também é ele usar Roterdã, né? Que era dos Estados Unidos. E, pelo que eu saiba, ele só viajou até a Inglaterra, não chegou aí para outros países da Europa. Aí ele, de repente, colocar ali Roterdã, eu acho que seja uma homenagem ao Erasmo de Roterdã e ao seu elogio da loucura. Né? É uma história bem louca, né? A história dele, então entra aí também como um easter egg, né? É interessante, às vezes é uma forma dele se distanciar do local e distanciar os leitores conterrâneos dele, né? Coloca num lugar que as pessoas mais próximas dele não conhecem também, então, beleza, pode contar o que ele quiser. Eu acho que eu vejo como uma forma de pegar uma história, como você falou, né? Meio absurda e, foi em tal lugar que aconteceu. É interessante lembrar, né, que o Hans Aconteceu na Nova Pfaall, Zelândia. isso aconteceu como Paulo Paulada Power, finado Paulo Paulada Power. Finado porque um cachorro não deve estar vivo hoje, depois de 30 anos, né? Voltando, né? O Hans Pfaall, ele trabalhava como um consertador de foles. E isso aí também é uma questão que é colocada, né, pelo Poe no texto, que ele vivia uma vida muito tranquila, consertando foles, ganhava relativamente bem, sustentava a sua esposa.
Só que aí, devido às ideias revolucionárias que vão surgindo na época e todo mundo só se interessando por política, ninguém mais se preocupa com os foles. Tanto que as pessoas se tem que acender uma fogueira, pegam um jornal e abana, né, o fogo. E aí ele vai ficando pobre por causa disso. Ele não consegue mais ganhar dinheiro porque ninguém pensa em fole, só pensa em política. É engraçado assim, como ele coloca, né, no texto essa situação. Eu acho que devia ter uma polarização da sociedade naquela época também, né? Okay, os folistas e os antifolistas. Sei lá, quais eram as comidas preferidas naquela época lá na Holanda? Talvez os chucrutes e os coalhados, uma coisa assim. Nossa Senhora. Mas no fim das contas, ele reclama, né? Tava sem dinheiro e teve que arrumar um jeito de se virar. E aí ele vai conseguindo, ele começa a empreender todo o projeto dele, começa a pegar dinheiro emprestado, então quer dizer, ele vai ficar devendo a mais gente do que já devia, né? E contrata os credores dele para trabalhar junto, e aí tem toda essa história dele acabar matando os três e fugindo. Então, é um conto muito engraçado e esse conto tem aquela coisa, né, que o Ricardo Piglia fala, né, na sua tese sobre o conto, que é o conto que conta duas histórias, né? Ele diz que todo conto conta duas histórias, e um dos grandes contextos que ele vai citar sempre é o Poe, né, juntamente com o Chekhov e o Kafka. E quando ele fala sobre o Poe, então ele vai usar alguns exemplos das suas histórias, né, que às vezes são uma história, no caso do Hans Pfaall, é uma história de ficção científica no primeiro plano, mas na verdade no segundo plano ele está contando a história de um cabra safado que deu um jeito de fugir das suas responsabilidades e aí que quer lograr, né, as pessoas. É bem engraçado. E é uma história muito bem contada, né? Isso. É muito bem contado, é uma história que é hilariante, né? Os seus aspectos científicos acabam até ficando, depois que você junta tudo, né? A princípio, o principal são as ideias científicas, né? Essa viagem e tal. Só que quando você vai ver, o mais interessante mesmo é a safadeza do Transpal, né? Não, e o cara não satisfeito em matar a gente, ainda mata os gatinhos, né? Só que sem querer, né? Que ele leva uma gata com ele para ir testando os efeitos da altitude e do ar ficando mais rarefeito, né? Tá correto, né? A questão do ar ficar rarefeito. Não tá correto levar a gata para testar a coitada. Só que ela tava grávida e acaba tendo uma ninhada de gatinhos, né? E aí, em determinado momento, a cesta onde ficava a gata acaba caindo do balão. E ele só torce para que eles sobrevivam à queda. Só que já estava praticamente quase fora da atmosfera e caindo igual um foguete em direção à Terra. Acho que não vou sobreviver, não, os pobres gatinhos. Bem, dizem que todo gato cai em pé, né? Então, vai lá. Não, com certeza eles caem em pé. Não vão sobreviver, mas vão cair em pé, com certeza. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotada Nerd. Espero que daqui a pouco tempo. E também no próximo programa da série, né? Lendo Poe. Espero vocês por aqui. Até lá. Tchau.